vai dar sequência na aula e a gente fez uma parte introdutória e a gente vai dar sequência na parte de fundações. Então, fundações a gente deve ter aí umas 3 a 4 aulas. A gente vai falar de problemas que vêm ocorrendo em fundações. Depois a gente vai falar de estrutura e alvenarias. Isso eu comentei com vocês mais lá na frente. E nas fundações, a gente vai dividir, para que tenha um entendimento melhor, em fundações superficiais, né? Isso, e fundações profundas. Eu vou compartilhar aqui com vocês, e à medida que a gente for conversando aí, a gente vai tendo alguns exemplos para vocês também, tá? Acho melhor eu fechar a câmera aqui, que senão fica pesado o vídeo, e depois eu não consigo compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Perfeito. Tá tranquilo. Então, é uma parte bastante expositiva, mas durante as aulas a gente também vai ter aí, a qualquer momento vocês podem interromper para a gente discutir o assunto, né, que a gente vai apresentando, mas vai ter alguns exemplos aí, a gente vai mostrar alguns exemplos do que acontece em fundações aí, tá? Então, aí não é raro, tá, gente, acontecer problemas assim em fundações. E quando acontece, normalmente tem uma certa gravidade, porque é um elemento estrutural que a gente tem dentro de um prédio, que é bastante, assim, dos mais significativos, né? Se a gente fosse classificar fundações e estruturas, né, a gente colocaria aí com um grau de risco máximo fundações, né? Depois a gente veria os pilares, as vigas e as lajes. Normalmente essa sequência de risco que a gente coloca dá pesos diferentes. E nas fundações é um dos maiores problemas que acontecem aí no comportamento das estruturas aí, tá? Aí a gente, só para resgatar a nossa lembrança, assim, a gente precisa ter bastante sucesso no projeto, né? Escolher um projeto adequado. A gente viu lá, por exemplo, falhas nas investigações na aula passada, né? Que pode levar a gente a fazer um projeto inadequado de fundações, né? Então, mas também não é somente em projeto que acontecem as falhas, né? Na verdade, às vezes isso acontece em projeto, associado projeto e execução, e às vezes em execução mesmo acontece, né? Então, é importante ter bons procedimentos e boas práticas de trabalho, quando a gente fala de fundação, até porque é um elemento estrutural que a gente tem, é difícil de a gente acessar, né? Então, as fundações estão lá enterradas, você executa, depois aterra tudo. Então, o sucesso está escondido, né? Ou sucesso ou insucesso, né? Então, esses procedimentos aí de boas práticas em projeto e execução, né, e manutenção, eles devem acontecer para que as nossas edificações tenham vida longa aí, tá? Então, existe uma norma brasileira, que é a NBR 6122, que fala sobre projeto de fundação. Nós não vamos detalhar a norma aqui, porque vocês vão vê-la lá no projeto de fundações com o professor Fernando, tá? E a gente quer trazer à luz aqui para vocês da responsabilidade de a gente contratar, né, um profissional adequado para fazer um projeto de fundações também adequado. Como vocês estão aí na rota, né, de busca do conhecimento, e alguns de vocês podem, né, embocar lá em fazer projetos de fundações, o grau de responsabilidade ela é muito grande, né, no projeto, na fiscalização, na execução. Então, temos que ter sempre gente habilitada em todas essas fases, tá? Projeto, execução, fiscalização, o acompanhamento das fundações. Então, isso é uma coisa bastante importante. E a norma que trata disso é a minha 6122, tá? Então existem outras práticas além da 6122
né, que a gente tem, que a gente pode sempre consultar publicações. Aí eu estou dando alguns exemplos de publicações para vocês. Quem for se aprofundar aí no projeto de fundação, tem vários livros, né, e várias normas também, não só normas brasileiras, que podem ser adotadas, tá? Fundações, comportamento de fundação e investigação do solo, né, a geologia, não é um assunto assim que a gente tem domínio 100%, né? Assim, não é uma existe o domínio, mas não é uma matemática tão exata quanto a gente calcular um cálculo estrutural da estrutura, né? Convencional, por exemplo, que a gente conhece a geometria totalmente, comportamento dos materiais. Existem várias dúvidas do comportamento do solo. Existe dúvida qual é o tipo de solo, né? Você imagina como que ele é com relação ao comportamento. Então, a fundação é bastante complexa aí, um assunto para poucos mesmo, tá? Tanto em projetos quanto para execução. É, durante a execução, não é prática nossa no Brasil, mas existe, a gente pode ensaiar as nossas, as nossas fundações, né? Existem equipamentos que, além da prova de carga, né? Existem equipamentos que permitem que a gente conheça a integridade de uma estaca, por exemplo, né? Então, um deles é o pitch, e o PDA, né? No Brasil a gente usa muito o pitch, que é onde a gente emite uma onda. Aqui é o equipamento, tá, gente? Que a gente está mostrando aí para vocês. Vou ampliar aqui só um pouquinho para vocês verem. Aqui, ó, o personagem aqui, o profissional tá aqui, é uma estaca executada. Então, é um equipamento onde que você tem uma ponteira, né, que você bate, emite uma onda na estaca, e dependendo do formato da onda, né, se existir uma falha nessa estaca, né, ela volta uma onda fragmentada, e aí dá um indicativo de como foi a construção dessa estaca. Então, é um ensaio não destrutivo, e que, na verdade, a gente usa muito pouco. Não é comum a gente ver esses tipos de ensaios, a não ser em obras contratadas, né, obras de indústrias, né, onde a segurança e a certeza tem que ser absoluta, mas em obras de edificações, por exemplo, é raro a gente fazer ensaio de pitch, por exemplo, que é um ensaio mais comum, né? Mas existe e a gente deveria utilizar mais vezes, tá? Então a gente está aí dando uma passada aí no caminho das fundações aí, tá? Os problemas aí de execução das fundações diretas, que a gente vai falar com vocês primeiro, depois a gente vai falar das indiretas, né, ou das fundações profundas, tem origem em vários aspectos, tá? Aspectos relacionados ao solo, aonde a estaca está apoiada, né? Então, é um tipo de problema, um tipo de análise que a gente faz, e relacionadas à própria estrutura, né? Ou seja, a própria, o concreto armado, vamos dizer assim, né? Então, eu posso ter problema de origem lá no solo, a gente vai listar algumas para vocês, e a gente pode ter problema aqui no elemento estrutural, que seria a sapata, né? Ou um bloco de coroamento, alguma coisa dessa maneira. Então, nós vamos dividir nessas duas etapas aqui, tá? Em fundações superficiais, a gente vai falar um pouco sobre aspectos do solo e um aspecto da própria estrutura. Então, problemas envolvendo o solo aí, tá? Um problema que eu já mostrei na aula passada é quando você tem elementos construtivos, uma sapata construída e apoiada em solos de diverso comportamento, né? Ou seja, o comportamento não é homogêneo. Então, onde que acontece isso? Por exemplo, quando você tem uma edificação onde você faz sobre o corte e aterro, né? Aí a gente viu, vocês viram lá em mecânica dos solos, e devem ver em outras matérias, né? O comportamento do solo.
Então, aqui, quando a gente faz o corte, normalmente a gente tem uma seção que a gente chama de solo natural, né? Cortou e compensa fazendo um aterro. Esses dois elementos aqui, né, que é apoiada, aqui você tem uma estaca apoiada num solo natural. E depois eu tenho um elemento apoiado num solo que não é natural, ou seja, eu construí esse solo, né, eu tive que fazer o aterro, fazer a compactação dele. Certamente o comportamento desse lado não é igual ao outro lado, né? Em função da natureza do próprio material. Mesmo que seja o mesmo material, eu tirei do corte, joguei no aterro, mas à medida que eu fiz um compensamento aqui, fazendo a compactação desse solo, eu alterei as características. Por mais que eu faça uma compactação aqui na superfície dele, né? Eu posso tratar toda a superfície, mas eu nunca vou ter um terreno natural igual a um terreno compactado, né? Então, essa divisão de comportamento, né, a distribuição de tensões, eu posso trazer um prejuízo para a minha estrutura, né? Por exemplo, onde o solo é mais resistente, comumente é no corte, né? O solo no corte é mais resistente do que no aterro. Então, eu posso ter um bloco de fundação que tem um recalque ali de 2 centímetros, por exemplo, ou 1 centímetro, ou nem recalcar, e em face que lá onde eu aterrei, ele pode recalcar, às vezes, 3, 4 centímetros, em função da natureza do solo. Então, esse tipo de edificação aqui, ela é possível, é comum, mas há que se ter cuidado. Então, não é que você não possa fazer, mas certamente o comportamento dos dois elementos, né, do solo natural, mesmo que seja um solo natural e você fez a compactação, e a parte de aterro, então vai te trazer aí um comportamento diferente. Vocês conseguem compreender esse tipo de situação? É como se você tivesse com um pé numa pedra e um pé na areia, né? Você está um pé no solo firme e um pé na areia. A estrutura vai estar acima da fundação, não está representada no desenho, mas é isso que a gente tem que imaginar. Então, onde o solo é mais rígido, o recalque pode ser nulo, né? Ou bem pequeno, comparado com o recalque no aterro. Então, isso que eu queria que vocês enxergassem aí. E se tiver dúvida, a gente vai abrindo espaço aí para a gente conversar. Hoje é aniversário do professor de vocês, hein, gente? Só um minutinho, pessoal. Vai ter bolo? Bom, pessoal, voltando aqui. Desculpa aí um minuto aí. Aqui a parte do solo e a parte do corte e a parte do aterro, está compreendido que existe uma dificuldade na concepção do projeto e na execução? Está claro aí para vocês? Tá claro aqui para mim. Vamos lá. Aí uma imagem também, assim, não só em corte e aterro, a gente viu lá na aula passada, e vocês devem ter visto tá, na mecânica de solos também, que o solo nosso, ele tem perfil diferente. Na vertical, né, à medida que eu vou escavando, né, ou fazendo a minha sondagem, e na horizontal, o perfil do solo muda. E isso gera muita dúvida para a gente quando a gente está projetando, né? Nessa fase de projeto é que isso deve ser observado. Uma vez projetado, você vai executar, é claro que não te exime de fazer as verificações, mas a gente tem que ter mais assertividade no projeto, nesse caso aqui, né? Fazer as investigações que forem necessárias para a gente colher material a ponto de dar certeza num projeto. Mas a gente não consegue realmente prever com exatidão qual é o perfil do solo, né?
E esse perfil do solo, tanto ele muda verticalmente, à medida que a gente vai escavando, e muda na horizontal, à medida que a gente vai andando. Então, aí vocês imaginam, assim, aqui está esquemático, né? Eu posso ter, pelos coloridos aí que vocês estão vendo, resistências diferentes do solo, mas eu tenho a necessidade de apoiar minha estaca mesmo assim, né? Então, buscar um solo mais homogêneo ou buscar uma resistência de solo mais homogênea, uma profundidade mais adequada, ela é mais importante. Quando a gente está fazendo estaca, isso é mais fácil, mas quando a gente propõe fazer fundação direta, né? Aí é mais difícil você ter um horizonte onde o solo é perfeitamente homogêneo. A gente não consegue. Então, a gente tem que dimensionar as nossas sapatas bem próximo da resistência do solo. E aí, quando a gente vai executar, a gente tem que procurar confirmar se o boletim de sondagem está de acordo com o que eu vou executar, né? O boletim de sondagem, a gente já viu que ele é pontual. Onde eu fiz o meu boletim, se a empresa que fez foi uma empresa idônea, na maioria delas a gente tem certeza daquele ponto, né? Mas 5 metros lateralmente, a gente já não tem tanta certeza assim. Então, a gente percebe que existe aí um dificultador aí quando a gente vai executar e projetar. Amalgamento do solo também, né? A destruição da estrutura do solo, ou seja, o solo vai amassar ou acomodar de maneira diferente em cada situação dessa, né? Isso acontece bastante quando a gente faz a cava de fundação. Então, ou seja, quando você escava, né, faz a sua cava de fundação, pode haver você escava, prepara toda a base, mas ainda assim pode haver algum desmoronamento, né, do material e o material ficar solto e você assentar a sua fundação em cima desse material solto, ou um solo amalgado, ou seja, ele vai estar comprimido num determinado lugar, diferente de outro lugar na mesma cava de fundação. Então, homogeneizar o fundo da cava de fundação, então aqui seria a cava para onde eu vou botar meu bloco, né? Meu bloco estaria aqui, vai subir o pilar. Então, seria mais ou menos isso. Então, ó, sobre escavações preliminares, reaterro mal executado. Então, aí quem vai cuidar da parte da execução, né? Então, é importante a gente observar se a hora que eu fiz a minha cava de fundação, eu fiz uma compactação ali, se aquilo está bem executado, né? Então, aquela escavação está na cota adequada, está bem executada, o apoio onde eu vou botar meu bloco de fundação, a minha sapata, ela está compactada, está adequada? Então, eu tenho que observar isso durante a execução. Situações de substituição do solo, né? Quando a gente troca o material. Isso é bem comum, a gente trocar material, né? Então, às vezes você tem um solo mole, aí você retira o solo mole, né? Uma argila compressível, e você faz um aterro. Então, você faz um aterro imaginando que você está reforçando aquele solo. E se esse seu aterro for um aterro mal executado, então a sua sapata também pode não, certamente ela vai ter um apoio errado, né? Vai acontecer algum recalque. Aqui a gente não está falando nem de um recalque diferente de uma sapata para outra. Aqui a gente está falando de um recalque na mesma sapata, onde pode haver um afundamento numa ponta do bloco e você fazer com que a sua estrutura incline, né? Então a compactação da sua cava de fundação e o seu cuidado quando a gente faz substituição de solo, ele é muito importante.
Em pavimentação é muito comum a gente substituir solo, né? Em edificações é menos comum. Mas quando a gente está fazendo infraestrutura, né, obras de pavimentação, normalmente a gente, como é muito heterogêneo o solo, a gente faz uma prospecção, conhece o solo, mas à medida que a gente vai construindo lá uma estrada, por exemplo, pode ser que a gente se depare com um solo não adequado para aquela pavimentação, então você remove todo aquele material mole e volta com o material adequado. Só que essa reconstrução, né, essa adequação do ponto de apoio da fundação, ela tem que ser bem feita também, né? Voltando ainda em problemas envolvendo o solo. Quando a gente, aí por questões de projeto, eventualmente, a gente pode ter sapatas em níveis diferentes, né, em função da qualidade do solo, da própria carga da fundação, né? Às vezes eu tenho um pilar menos carregado, um mais carregado. Aí eu vou colocar um bloco de fundação em cota diferente do outro. Então, essas cotas diferentes das sapatas, elas trazem algum transtorno, tá? Que quando a gente consegue equacionar, a gente traduz isso em uma boa prática. Mas quando você não tem o cuidado, vou trazer um exemplo aqui para vocês perceberem. Por exemplo, o bloco de fundação do poço de elevador, o poço dele é mais fundo do que o último nível que ele para. Então, vamos dizer que ele para lá no segundo subsolo. Então, o poço do elevador normalmente é mais baixo. Então, aquele bloco, aquela sapata do poço do elevador, ela é mais baixa do que as outras, em função do próprio elevador. Essa diferença de nível, né, quando você escava, né, você traz um alívio no terreno em volta, que você pode estar descalçando uma fundação já executada. Então, na NBR 6122, no item 6.4, ela fala sobre as boas práticas de escavação de solo quando isso acontece. Professor, Sim. mas no caso aí, ela sendo feita primeiro, teria o mesmo problema de recal? Então, a gente tem que analisar um projeto, sabe? Que, por exemplo, eu vou tentar fazer aqui, ó, eu tenho um nível de fundação aqui, vou tentar fazer pequeno para sair mais. E eu tenho uma outra sapata aqui. O recalque a gente sempre corre o risco, tá? Às vezes, eu tive que buscar um terreno mais, às vezes uma sapata, ela tem um carregamento maior do que a outra, essa é menor. Aí o que é importante aqui da gente observar? É que a sapata tem um bulbo de pressão, né? Então a distribuição no solo, ela é a 45 graus. Então a distância de uma para outra, a tensão aqui, ela influencia de uma para outra, né? Então essa distância da escavação para me executar a mais baixa, eu corro o risco de descalçar a outra. Então normalmente a gente escava, faz a mais profunda, nem sempre é possível fazer a mais profunda. Às vezes você tem uma obra muito confinada, aí você vai numa sequência e você, na hora que você vai escavar a mais profunda, você não faz o talude. Às vezes você bota umas pranchas justamente para não descalçar a que você já executou, que está mais rasa. Se você fizer a sequência correta e fizer da maneira adequada, a gente nunca tem problema. Mas o problema é quando você escava, né? Vou fazer outro desenho aqui, ó. Então tem um terreno que é dessa maneira. Por quê? Quando eu escavo, eu estou tirando esse maciço de terra aqui, ó. Esse maciço tem um peso e ele alivia a tensão do solo, né? Então, se eu pego essa terra e tiro ela daqui, ela sai, eu ainda tenho o peso da terra para cá e tenho o peso da terra para cá. Normalmente o solo aguenta, a gente faz uma escavação para que ele aguente. Mas se eu já tiver uma fundação executada aqui, ó, né, eu posso levar a colapso ela, ou romper esse solo, por conta desse alívio de pressão que eu tinha aqui. Eu faço essa sapata,
essa primeira que faço ela primeira, depois eu vou escavo. Quando eu escavo, as pressões do solo, elas aliviam. Então, ela alivia nesse ponto, onde eu escavei, mas o solo, ele é compressível e ele pode escorregar. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Quando é muito próximo da outra, a gente acaba fazendo uma escora, né, para que ela, uma barreira, para que a outra não pese sobre o terreno, né? Mas o recalque diferencial, ele é possível de acontecer mesmo estando todo mundo no mesmo nível. Mais fácil de acontecer quando elas estão em níveis diferentes. Isso a gente sempre corre esse risco, tá? Mas o projeto, ele prevê isso. E a execução tem que ser bem feita para não superar aquilo que o projeto previu, tá? Uma outra coisa envolvendo o solo aí, que é comum também, tudo que a gente passa aqui para vocês é porque acontece de verdade, tá, gente? Vocês imaginam uma tubulação, por exemplo, onde você construiu do lado da tubulação. Então, imagina que é um corte em planta, tem um bloco de fundação correndo do lado de uma tubulação. Então, as tensões que eu vou gerar na sapata, né, depois que ela estiver carregada, certamente eu posso danificar esse duto, né? E é comum que isso aconteça tanto lateralmente ou, às vezes mesmo, até assentar um bloco de fundação embaixo de uma tubulação, por, às vezes, até desconhecimento, né? Às vezes tem uma tubulação que foi abandonada, alguma instalação que foi feita, e a gente acaba incorrendo nesse problema aí. Ou por negligência mesmo. Até se sabe que tem lá, acredita que a fundação não vai afetar a tubulação embaixo. Mas claro que afeta. Porque se ela tiver um recalque aqui de 1 centímetro que for, tudo que estiver abaixo da sapata vai ser comprimida e as tensões vão levar para a tubulação. Então, esse é um problema comum de acontecer. Então, a gente tem aí obras que a gente faz, isso é muito comum. Aí depois eu tenho instalação de águas pluviais, instalações de esgoto, que eu escavo o terreno e depois, no caso, em sendo fundação direta, esse problema é mais grave quando a fundação é direta. Quando a fundação é profunda, a estaca vai buscar resistência lá embaixo, as tensões são distribuídas ao longo da estaca. Mas quando a fundação é direta, as tensões são distribuídas direto para o solo, né? Então afeta as tubulações. Aqui uma imagem mostrando para vocês de uma fundação que foi executada. O pilar aqui é uma estrutura metálica, e o pilar, em vez de ficar no eixo do bloco de fundação, ele ficou excêntrico. Não sei se vocês conseguem, acho que está claro aí para todo mundo, né? Ele ficou excêntrico. Então, ou seja, o eixo da estrutura não coincide com o eixo do bloco. Então, isso aqui que a gente chama de excentricidade. Essa excentricidade, aí imagina a estrutura fazendo peso, né? Ela pode fazer esse bloco de fundação rodar, né, e entrar em colapso. Então, aqui é um apoio excêntrico. Se ele for superdimensionado, pode ser, ele vai resistir, né? Ou até mesmo algum problema geométrico, né, que aconteça dentro da sua obra, às vezes é obrigado a você fazer uma fundação excêntrica, mas aí o cálculo estrutural vai estar prevendo isso, né? Às vezes você faz a fundação ser excêntrica porque o projeto exige, mas quando você faz por erro, né, ou seja, a execução não foi adequada da estrutura compatível com as fundações, aí você provocou uma excentricidade, aí não, aí você está botando em risco este elemento. Eu não sei se vocês conseguiram observar aqui, ó, além da excentricidade, que o bloco, ó, na ponta dele já está estourando, né? Já está deteriorando, porque existe um peso concentrado numa parte maior do que a outra.
Então, nesse bloco aí que a gente está mostrando para vocês, ele já começou até a se comprometer estruturalmente, né? O peso mal distribuído afetou a qualidade da fundação. Então, vocês veem que é possível de acontecer. Então, nós, como profissionais, a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Então, esses problemas que a gente mostrou aqui, alguns estão envolvidos com o solo, né? Diretamente do solo. Mas a gente tem problemas estruturais, então, é o que a gente vai falar agora. Então, não estou olhando para o solo mais, estou olhando mais para o bloco, para a sapata, tá? Então, a qualidade inadequada do concreto, por exemplo, né? Se você previu lá um concreto de 30 MPa, a gente sabe que as tensões, né, força sobre área, é a pressão, força sobre área. Aí a gente dimensiona o nosso bloco com uma determinada resistência para aguentar aquele carregamento, por exemplo, 30 MPa. Aí na execução você fez um bloco de 20 MPa, 25 MPa, então você já está falando que aquele seu bloco tem menos capacidade de resistir. Então o concreto ele é extremamente importante, a qualidade do concreto, né? Ausência de regularização da base, né? Ou seja, do concreto magro que a gente faz na cava de fundação. Alguém aí não sabe o que é um concreto magro? Alguém sabe, quer falar o que é? Ué, o silêncio para as duas perguntas não era para ter dado certo, não. O que é um concreto magro, gente? Quem que já trabalhou em obra, está na hora da gente perder a vergonha e perguntar. É o concreto pobre, né, professor? Não. Pouco cimento. É um concreto com menos resistência, né? Teve uma vez que eu fiz um concreto magro na obra, mais para manter limpo, né? Porque era o barro. A gente fez um concreto magro e depois a gente fez um melhor e começou o contrapiso. Então é um concreto que não precisa atingir tal resistência. Isso. Então, o concreto magro é um concreto que a gente faz no fundo da cava de fundação, que deve ter uma resistência tal que seja um pouco superior à própria resistência do solo. Uma resistência X aqui qualquer, um gama aqui qualquer de resistência. Então, por exemplo, abaixo de 20 MPa, hoje a nossa norma, ela considera que para ser concreto estrutural, tem que ser acima de 20 MPa. Abaixo disso, tudo a gente considera concreto magro. Isso no passado não era assim, a gente já calculou estrutura com 15 MPa. Né? Isso lá na década de 70, década de 80, início da década de 80, a gente projetava estrutura com 15 MPa. E hoje 15 MPa é um concreto magro. Mas tem motivo para isso. Não que lá atrás estava errado e hoje é que está certo. Lá atrás o cimento era de um jeito, o aço era de um jeito, as estruturas tinham um determinado tamanho. Hoje a gente tem concretos muito maior qualidade, aço, mas as nossas obras também são muito maiores. Então, o concreto magro é aquele preparo do fundo para receber a fundação. Que ele tem alguns objetivos quando a gente executa esse concreto magro. Vamos falar que aqui seria a minha fundação, isso que eu acabei de pintar aqui em cima. Um dos objetivos é fazer uma regularização da base, mas que essa regularização tenha uma resistência superior ao que o próprio terreno vai resistir, ela não pode ser inferior, né? Tem que ser no mínimo igual. Mas normalmente um terreno aqui resistente, por exemplo, 6 kg por centímetro quadrado é um terreno muito resistente. Um concreto de 10 MPa, né, já é mais resistente que o solo. Então, por isso que a gente chama de concreto magro. Mas ele é mais resistente que o solo. E ele tem a propriedade também de evitar que a água do concreto, né, a água necessária para as reações químicas, elas vão para a superfície do terreno, né?
Então, evita que o concreto perca água para o terreno. Eu preciso de água no concreto para as reações químicas, né? Então, tem essas duas funções. Então, a ausência de regularização com concreto magro na fundação na cava de fundação, pode gerar um problema para nós, tá? Bem grave. Outro problema envolvendo a estrutura seria o posicionamento das armações, né? Às vezes a gente negligencia a posição do aço dentro da armação, dentro do seu bloco. Muito comum, tá, gente? A gente está aí, às vezes, na faculdade, fazendo projeto, fazendo desenhos, e na vida prática, ela é muito comum que esse recobrimento, às vezes, principalmente o inferior, ele não aconteça. Então, a pessoa apoia, né, ou quem está executando, apoia o aço em cima direto do concreto magro, ou em cima até do lastro de brita, não está em contato com a terra, mas não teve o recobrimento adequado para o comportamento estrutural e para a resistência, a durabilidade da peça. Então, a posição do aço dentro do concreto é extremamente importante. E aí, chama atenção para vocês que ela é muito negligenciada, né? A gente tem muitas pessoas que estão executando não têm o cuidado suficiente com os recobrimentos, né? Às vezes, nem olha o que está escrito no projeto. Aí eu faço assim a vida inteira, sempre deixa lá 2 centímetros. Às vezes o projeto está pedindo 4, pedindo 6. Então, isso é uma coisa que a gente precisa de olhar. Então, aqui o desenho A seria o projeto, o aço, né? Esse mais escuro seria a barra de aço. O aço na posição correta e a figura B é a negligência, o aço apoiado direto no solo. Vai ser concreta, essa peça ninguém vai ver mais, e aí, com o tempo, essa armação pode se deteriorar por questão de oxidação e também não tem o comportamento adequado estruturalmente. Isso é muito comum de acontecer. Execuções diferentes do próprio projeto, né? Também, às vezes, a gente acha assim, pô, mas isso acontece? Acontece, por diversas maneiras. Projeto errado, né? O projeto é obsoleto, o projeto sofreu revisão na obra e a obra executou de maneira diferente. Então, a letra A aí, o cinza mais claro seria o projeto e o cinza mais escuro seria a execução. Então, ou seja, aquele bloco de fundação que deveria distribuir no solo uma tensão adequada, né? Como ele está menor, ele está gerando uma tensão maior. Se você errar para mais, as tensões, a tendência é estar diminuindo. Se você errar para menos, você está aumentando as tensões no solo, né? Força sobre área. Quanto maior a área, menor a tensão. Quanto menor a tensão, maior é a área. Quanto menor a área, maior a tensão. Às vezes, né, o projeto também prevê que a gente faça nas sapatas essa inclinação que faz o sentido, que ela distribui as tensões melhores no bloco, né? E às vezes a execução acaba fazendo ela reta, né? Se você fazer ela reta para mais, você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, mas estruturalmente ele vai funcionar. Mas quando você gasta dinheiro para menos, né, e tira essa parte, você não executa, né, mesmo que não seja um concreto armado nesse pedaço, as tensões elas vão se concentrar no canto e você vai ter problema de rompimento, pode gerar um problema de rompimento dessa fundação. Presença de água na cava de fundação. Então, às vezes, você está lá fazendo as fundações na época de chuva e quer fazer assim mesmo, e aí você compactou aquele terreno, mas choveu, o terreno ficou mole, e você persiste em executar, aí você acaba apoiando o seu bloco de fundação em cima do barro, que não é para acontecer, né?
A vibração errada do concreto também, né? A vibração do concreto ela é necessária para que não tenha vazios dentro dos elementos de estrutura, né? Pilar, viga, laje, os blocos de fundação, a mesma coisa. A gente não pode ter vazios. Então, o adensamento inadequado vai fazer com que aquele bloco tenha um comportamento diferente, porque tem vazios ali dentro, então as tensões elas vão ser muito maiores em cima de uma área menor. Então, isso é um problema. E isso é comum de acontecer, por vários motivos. Você fez a cava de fundação, deixou ela limpa, deixa até armada, e só vou concretar amanhã. E nesse eu vou concretar amanhã, algum pedaço do terreno cai e você concreta a si mesmo. Você cria vazios dentro do seu bloco. E aí não pensem vocês que isso não é normal. Né? Não é, na verdade, fazer está errado. Mas esse erro é muito comum de acontecer. Aí, pessoal, a gente vai pedir aí vocês que, tendo dúvida, a gente vai tirando essas dúvidas de vocês aí. Beleza, professor. Meu som está um pouco baixo aqui. Estrangulamento da seção do pilar. O pilar, às vezes dentro da cava de fundação, aí você tem um trecho da fundação, da estrutura que está enterrada, né, e você não está enxergando, e pode haver um estrangulamento. Então, às vezes, você tem um bloco que você fez correto, fez o bloco corretamente, e na hora de fazer os seus pilares, né, um pilar enterrado, houve um desbarrancamento, entrou dentro da forma, aquele desbarrancamento, né, e aí você concretou da mesma maneira. Ou, quando a gente concreta em duas vezes, né, quando a gente concreta em duas etapas, normalmente a gente faz uma forminha, bota aqui a forma, estou desenhando aqui a forma do lado, concreta num dia e depois eu faço os pilares, concreta essa etapa em um dia. Então, eu faço essa etapa aqui primeiro. Depois que eu faço esse concreto, eu venho com a forma do pilar, por exemplo. Ver se sai certo aqui. E nisso que eu faço a forma do pilar, vou fazer de um lado só, mas ela teria dos dois lados, né, gente? Vou tentar fazer do outro lado aqui. O desenho não está adequado, não, tá? Imagina que está reto aí, tá, gente? Se tiver torto, o jeito que eu fiz aqui, vai acontecer o que está no desenho embaixo. Então, é muito comum quando a gente fecha o pilar, às vezes o profissional fechou o pilar para ser concretado e deixa sujeira no final, no fundo dele. E aí você concreta e vai criar uma broca aqui embaixo, né? Então, esse é um problema que a gente tem que ver isso, é uma inspeção que a gente faz antes da concretagem. Então, as formas devem ser limpas, lavadas. Ó, aqui é um exemplo prático. Professor, Sim. eu imaginava que era tipo assim, teve um erro na concretagem e a ação do solo não faria, tipo, amassar a seção na terra, assim, tipo, amassar ela. Não sendo um fator de sujeira, né? Acho que era tipo um fator do concreto. Sim, pode, também é uma condição. E em estaca acontece muito isso, né? Que a gente, às vezes, você faz a estaca, você não consegue inspecionar toda a seção da estaca e acaba acontecendo o que a gente já está mostrando aqui, mas eu vou falar das estacas mais à frente. Mas o exemplo aqui, pode ter havido uma falha de concretagem, a altura aqui muito grande, né? O adensamento errado, a ferragem muito densa, né? Então, na hora que você vibrou, acabou o agregado graúdo ficando preso, gerando um buraco, e concretou e gerou a falha.
E essa falha, depois que você aterra, você não vê, só quando você tem problema na estrutura. Que é o caso da imagem que a gente está vendo aqui, ó. Ah, tá. Eu achava que era tipo. O problema por causa que não teve a resistência para suportar a pressão do solo. Eu achei que era uma coisa assim. A resistência à pressão do solo acontece do solo romper antes de eu concretar, né? Você faz o alívio de pressão, aí o solo rompe quando ele está vazio ali, né? Aquele buraco está vazio, aí ele pode romper, o alívio de pressão ele acaba rompendo. Mas depois que você concretou, o solo tem muita força para poder invadir o concreto, depois dele endurecido, não consegue, né? Porque a resistência do concreto sempre vai ser maior do que a do solo, por mais pobre que seja o concreto, né? Você vai com um concreto pobre aí, no máximo 10 MPa vai dar, e o solo vai dar 6, 7 no máximo. Quando a gente está fazendo estaca, com o concreto fresco, né? Aí acontece. O concreto fresco, o terreno romper e entra dentro do concreto fresco, né? Não é o caso da imagem que eu mostrei, porque eu estou fazendo de fundação direta, né? Então, aqui na imagem A que a gente está mostrando para vocês aí, ó, era um pilar confinado, foi concretado e teve a falha de concretagem, e aí acabou que ó, oxidou e rompeu as barras. Ó. Aqui é um outro exemplo. Ó. A concretagem confinada, ficou a falha de concretagem embaixo, ó, e também teve o afundamento aqui. Esta foto aqui é essa foto aqui ampliada. Vocês veem que a barra de aço já está toda envergada por conta do peso da estrutura. Pesou, não tem o concreto para resistir à compressão. A barra de aço ela é mais esbelta, né? Então ela acaba fazendo essa fletagem aí, ela ajoelha, né? Ela faz essa curva. Então, Professor, sim. qual seria o sinal que a gente poderia perceber sobre a fundação, né, na estrutura? O que que causaria que a gente podia ver na estrutura? A gente começa a perceber fissuras nas paredes, fissuras inclinadas próximo ao pilar que está recalcando, entendeu? E aí você tem que observar aquela estrutura e fazer uma investigação um pouco melhor. Escavar em volta da fundação para ver o que está acontecendo. E comumente, se é um prédio de mais de um pavimento, aquelas fissuras se repetem nos demais pavimentos. É aquela fissura que eu mostrei na aula passada, os tipos de fissura, né? Que aparecem quando existe o recalque. Então, é o primeiro sinal. E se houver muitas falhas, né, em vários pilares, aí o prédio entra em colapso mais rapidamente. Aí quando você às vezes tem uma falha pontual, é um pilar só, e aí aparece a falha, as fissuras nas alvenarias, os caixilhos, né, das esquadrias começam a emperrar, às vezes até se o recalque for muito grande, e for um recalque diferencial, às vezes até o vidro das janelas quebram. Mas aí é uma coisa já avançada, né? Mas os primeiros sinais são fissuras inclinadas próximas aos pilares. Esse é o primeiro sinal que vai dar quando houve um recalque. E se fosse só um pilar, ele acabaria causando defeito em todos ao redor dele, né? Porque vamos imaginar que você tenha 10 pilares. Um só tenha recalque. Os demais não recalcaram. Mas aquele pilar que recalcou, ele puxa a estrutura para ele, né? Às vezes os outros pilares vão estar resistentes, não afundou, mas ele vai trazer com si, traz as vigas que estão chegando nesse pilar, elas vão descer junto com esse pilar que recalcou, e consequentemente ela vai trazendo tudo, né? Então, mesmo que seja um só, as fissuras elas vão aparecer. Agora, se o recalque for um recalque igual, vamos falar uma mentira aqui, ó. Tenho 10 pilares, todos os 10 desceram 2 centímetros. Aí o que vai aparecer na minha estrutura? Não aparece nada, porque desceu tudo por igual, eu não vou perceber. Eu posso perceber na minha cota de soleira,
né? Vou ver minha calçada desceu, meu terreno lá fora deu uma trincada, eu consigo ver. Mas se desceu tudo junto, a minha estrutura não tem abalo. Se desceu diferencial, né, um bloco diferente do outro, aí começa a aparecer essas fissuras. Ok? Ah, entendido. A armadura, aí eu já tinha mostrado uma, aqui é uma segunda, não só como recobrimento, mas ou, tá vendo que aqui a armadura está posicionada errada, às vezes ela foi cortada e dobrada de maneira errada, e aí para a obra não perder o aço, acaba usando, né? Não é raro, gente, de ter erro entre o projeto de forma, que é o que eu vou montar para fazer o meu concreto, e o meu projeto de armação. Às vezes, houve modificações durante a obra, né, no projeto, às vezes a pessoa corrige lá o projeto de armação e não corrige o projeto de forma, ou corrige o projeto de forma e não corrige o projeto de armação. E aí existe uma incompatibilidade, né? Aí a pessoa vai lá, corta a barra de aço de maneira errada, né? Errada assim, seguiu o projeto e o projeto mudou. Quem errou foi quem projetou, não quem executou. Então, também é comum de acontecer. Erro de concepção de junta de dilatação, tá? Então, nos prédios, vou falar em números arredondados assim, um prédio com comprimento horizontal, não na vertical, tá, gente? Não na subindo no pavimento, mas horizontalmente, um prédio com mais de 30 metros, ele começa a ter problemas dos próprios materiais, né? De alongamento, encurtamento, em função da variação térmica, por exemplo. E então, em função disso, a gente cria junta de dilatação nos prédios. Vocês já devem ter visto aí, Brasília tem muito. As projeções no plano, normalmente, pelo menos uma junta de dilatação tem. Tem prédio que tem mais, duas, né? Quanto mais comprido for o prédio no sentido horizontal, mais juntas ele vai ter. Aí vamos falar em números redondos. A cada 30 metros tem uma junta. Vocês vão aprender isso melhor lá em cálculo estrutural. Só que a junta de dilatação do prédio, ela não concorre na fundação. A fundação, a gente não faz junta de dilatação da maneira que está aqui na imagem. Normalmente, o bloco de fundação, a junta nasce a partir dele, não nele, dentro dele, né? Porque para manter o eixo da resistência da peça, né? Quando eu divido a junta de dilatação por um equívoco, né, um erro, a peça que era para trabalhar inteira, né, eu dividi a junta. Então, é possível fazer pilares separados? É possível, porém, o pilar com certeza. É possível fazer o bloco separado? É possível. Porém, eu estou criando um problema aqui desnecessário, porque eu estou jogando uma carga fora do eixo do meu bloco. O ideal é que a carga dos pilares elas sejam concentradas, o centro de gravidade dos pilares seja o centro de gravidade do meu bloco de fundação. Então, normalmente, as juntas de dilatação, normalmente não, a prática que a gente adota é que a junta de dilatação seja acima do bloco, não dentro do bloco, né? Que aqui são dois blocos diferentes, bloco A e bloco B. Não é comum isso aqui, seria um erro. O certo é a gente fazer a junta de dilatação a partir do bloco. Então, assim, a grosso modo, assim, em linhas gerais, em fundações diretas, são esses os problemas que acontecem. Então, aí, resumindo e voltando aí para vocês. Então, vou voltar aqui para tirar o foco, não. Então, a gente pode ter problema relacionado ao solo, que é o que a gente falou primeiro, e a gente pode ter problema relacionado ao meu bloco estrutural mesmo, ele como estrutura. Então, eu posso ter os dois, né? Ou ter os dois, né?
Mas normalmente ou é um ou é outro, né? Ser os dois é mais raro e se for, potencializa demais o problema, né? Aí agora a gente vai falar, então, de problemas em fundações profundas. Então, as fundações profundas são aquelas onde as estacas, né, onde as, as tensões provenientes do carregamento do prédio, elas são dissipadas e distribuídas ao longo do perfil do solo e a estaca, né? Aí você pode ter uma resistência de ponto e a resistência lateral, que é o atrito, e está dissipando nela, né? Diferente das fundações superficiais ou fundação direta, que a gente chama, que as tensões são distribuídas pela base da peça estrutural. Uma sapata, por exemplo, sapata 2x2. Então, nessa área de 4 metros quadrados, é distribuída as minhas tensões. Nas fundações profundas, elas são distribuídas ao longo da estaca, né? Então, essa é uma diferença. Uma estaca nem sempre é executada conforme os requisitos necessários, tá, gente? Aí seja ele de projeto ou até mesmo da sua execução. É comum, aí já adiantando para vocês, errar o diâmetro da estaca. É comum obra que tem mais de um diâmetro de estaca. Às vezes a gente tem obra aí que a gente faz 300 estacas e diversos diâmetros. E aí um erro acontece de interpretar errado o projeto e executar uma estaca em diâmetros diferentes. Quando a obra tem um diâmetro só, isso não acontece, né? Mas o diâmetro é em função do carregamento do prédio. Então, nem todo bloco tem o mesmo carregamento do outro, né? Então, vai ter blocos maiores, com mais, com menos estacas, e assim por diante. Então, assim, aí, de modo geral, tanto fundação direta, mas muito mais nas fundações profundas, a gente, quem está executando, tem que ter canal aberto com quem projetou, porque o problema pode estar aparecendo na hora e quem projetou pode solucionar. Então, é muito importante ter essa interação entre o projetista de fundações e quem está executando, tá? Essa comunicação, ela tem que ser uma via direta, tudo registrado, tudo lançado em projeto, né? Nunca uma comunicação somente verbal. A verbal pode acontecer para dar uma decisão mais rápida para a obra, mas tudo deve ser formalizado, mas é importante esse canal de comunicação. As fundações profundas também, a gente tem que observar não só a nossa edificação, a gente tem que observar a edificação do vizinho e à medida que eu for executando as minhas estacas, eu corro o risco da estaca eu gerar um defeito numa estaca que eu acabei de executar. Então, só aproveitando essa imagem que já está na tela aí, quando eu executo uma estaca e o concreto dela está fresco, acabei de fazer, e eu executo a estaca logo imediato que está do lado dela, eu corro um risco de, nessa segunda execução, eu causar um dano à primeira execução, por vários motivos. Esse concreto está fresco, eu posso dar um golpeamento nessa estaca e romper a lateral. O concreto fresco, o solo pode romper e invadir a estaca. Tem várias coisas que podem acontecer. Então, eu tenho que ter a preocupação durante a execução, às vezes até de executando estacas alternadas. Eu faço uma aqui, pulo uma, faço a outra, pulo uma, faço a outra, para poder não danificar um trabalho que foi feito, né? Então, como é que a gente vai classificar
essa nova sequência de fundações aqui. A gente tem, então a gente vai falar primeiro de estacas escavadas, né, e estacas cravadas. Nós vamos dividir em dois aspectos, até para vocês também se familiarizando. Nas fundações profundas, a gente tem esses dois grupos, né? O primeiro grupo são das estacas escavadas, a gente vai falar para vocês. E o segundo grupo são as estacas cravadas, né? A estaca que eu preciso de um equipamento para fazer a cravação da estaca. Uma coisa é a escavada, normalmente, via de regra, eu tiro o material de dentro, ou seja, eu estou escavando, então a terra que eu estou perfurando, eu estou escavando. E a estaca cravada, eu estou empurrando a terra, né? Eu estou pressionando ela lateralmente e na ponta. Então, são duas formas de executar a estaca diferentes, por cravação e por escavação. E se eram diferentes, tem problema que é comum às duas, os dois métodos, e tem problemas que são específicos. Nós vamos falar com vocês. Apresenta os principais problemas das estacas, né? Problemas genéricos, servindo para todas as estacas aí. Erro de locação. Então, independente do tipo de estaca, é muito comum ter erro de locação. Então, aí às vezes a gente acha que eu projetei, aquilo vai ser executado fielmente. É para ser, mas eventualmente existe erros de marcação, né? Confundiu o número, confundiu a medida, então se confunde e acaba errando, né? Então esse é um problema genérico que acontece com todos os tipos de estaca. Então, por exemplo, originalmente eu teria aqui, ó, essa é a figura A, vou tentar ampliar ela aqui para vocês. Eu tenho a estaca pontilhada aqui, essa e mais essa aqui, as três estacas. E o pilar seria no eixo, né, desse triângulo que formaria essa estaca aqui. E, por algum motivo, errou uma estaca. Então, meu centro de gravidade do meu bloco de fundação já está alterado com relação à estaca prevista, né? Então, isso é comum de acontecer. Então, aqui na imagem aqui, ó, a gente pode perceber que, vamos imaginar aqui que o caixote de madeira é a nossa forma, imaginar não, a foto é essa, né? É uma forma, então ela já está na posição e eu vou fazer meu concreto. Observem aqui vocês que essa estaca onde eu estou passando o mouse, ela está colada lá na parede da minha forma, enquanto que a da direita existe um afastamento. Então, a gente já percebe uma excentricidade, e aí ela pode estar em várias direções. Pode estar no eixo X e no eixo Y, né? Então, a excentricidade real vai ser a conjugação dos dois eixos. Então, essa excentricidade, ela é extremamente prejudicial ao meu bloco. Ela é possível desde que eu esteja no projeto, né? A gente não vai, a não ser que seja divisa dos blocos, né, divisa do terreno, via de regra a gente não executa, não projeta estacas excêntricas. Quando a gente está na divisa do vizinho, aí, eventualmente, a gente projeta estacas excêntricas por conta de ser pilares de divisa. Aí uma imagem para vocês aí, ó, do lado do A é um apoio excêntrico, uma estaca quadrada, em vez do bloco, ó. Aqui está o bloco. Ser apoiada no seu eixo de gravidade, ele está excêntrico, né? Então, essa excentricidade gera problema.
Aqui, nesse lado, é a mesma coisa. Então, não existe a geometria do centro de gravidade não funcionou aqui, né? O certo é coincidir os centros de gravidades. Olha como é grotesco essa imagem aí. Então, é comum ter esse erro. Continuando em problemas genéricos. Erros ou desvios de execução, né? Então, às vezes, por algum motivo, a execução das estacas profundas, durante a execução, você encontrou uma pedra e aquela pedra obrigou, né, e aquela estaca sair lateralmente, né? Acontece muito com estaca metálica, que bate e você continua cravando e nem viu que ela saiu, né? Aponta, amassa e dobra, você continua cravando a estaca e você não percebeu que ela saiu de posição. Então, erro do diâmetro na execução. Então, eu falei para vocês, isso é bastante comum, principalmente quando você tem mais de um tipo de diâmetro para executar na sua obra. Então, às vezes, você tem lá uma previsão, estaca de 900 e estaca de 600. Errou, fez a leitura errada do projeto, onde era para executar 900, executou 600. Então, a sua estaca tem uma capacidade de carga menor. Quando isso ocorre, o que vocês acham que deve fazer? Eu tinha uma estaca de 900 para executar, acabei executando uma estaca de 600. O que vocês acham que deve ser feito? Bom, crescer ela, né? Estruturar em volta, fazer o crescimento dela. Acho que seria ruim se tivesse que diminuir, né? Acho que crescer ia ser mais gasto, mas acho que é o jeito mais fácil, não? Então, vamos só para a gente imaginar aqui. Vou fazer um corte aqui, tá? Aqui em cima é meu terreno. Eu vim e executei uma estaca que eu devia de executar. Fiz 30 metros de estaca. Eu devia de executar ela com 60, com 90, que é o diâmetro de fora aqui, ó. E executei ela com 60. Tá lá. Concretei, minha estaca. 2 dias depois eu fui lá no projeto de novo e observei que em vez de ser 60, de 90, eu fiz de 60. Aí você está falando que é para aumentar essa estaca. É isso? Voltar ela para Isso, 90. só que agora no desenho eu percebi que ela já está concretada. Aí abrir ao lado dela seria mais. Não tem como, né? É, Tá? verdade. Então, a não ser que eu tivesse um equipamento tão poderoso que eu conseguisse abrir, rompendo todo esse concreto e fazer uma estaca nova. Mas não tem esse equipamento. Então, o vídeo quando isso acontece, gente, a gente precisa de comunicar ao projetista. Aí ele vai verificar, bom, projetei de 90, você executou de 60, então a de 60 ela não resiste. Então, ocorre que a gente vai ter que executar outras estacas, né? Normalmente, por conta de errar em uma, no mínimo mais duas eu vou ter que fazer, para que eu possa acertar meu centro de gravidade com outras estacas. Então, eu vou ter que fazer uma outra estaca em volta aqui para poder voltar na resistência que eu preciso, né? Que é força sobre área, vai me dar um tanto de centímetros quadrados que eu preciso lá. Então, eu acabo tendo que executar outras estacas para me compor, dividir a carga, não só na de 60, tem que dividir em mais outra estaca, certo? Então, isso é que é o comum da gente fazer. Aumentar, no mínimo aumenta mais duas, né? Por conta de uma, eu aumento raramente só com mais uma, né? Eu fiz uma. Às vezes eu posso pensar assim, ó, eu faço mais uma e faço um bloco. Aí eu vou ter um problema de excentricidade. Então, eu tenho que coincidir o eixo da geometria do meu bloco com o centro de gravidade do bloco com o centro de gravidade do meu pilar. Isso é que eu tento fazer.
Às vezes, um outro problema é a substituição no canteiro de obra de estacas projetadas por elementos equivalentes, né? Por exemplo, eu tinha uma estaca, Franklin, de 60. Aí então eu executo, aí essa estaca, por algum motivo, o meu equipamento não consegue executar, eu tenho outro equipamento de uma estaca escavada de 60 também, então eu troco 60 por 60. Só que um é um sistema Frank e o outro é um sistema escavado convencional. Essa interpretação de que as duas é de 60, ela é equivocada. As duas, no diâmetro, ela é 60. Mas a forma de executar, uma resiste mais do que a outra, porque uma é escavada e a outra é cravada. Então, eu não posso, pura e simplesmente, substituir a minha estaca por um sistema diferente só porque o diâmetro é igual. Isso eu não posso fazer. Tá? Os efeitos são drásticos. Aqui, ó. Esse é um exemplo verdadeiro, tá, gente? A gente tem a limitação dos equipamentos também, né? Então, o que eu pulei aqui é a descrição do problema que eu vou falar aqui na frente para vocês. Aqui é uma estaca, nessa obra aqui eu tinha estaca Frank e estaca Strauss. Esse não é um exemplo que aconteceu comigo, não, tá? Mas é um exemplo verdadeiro. Eu tinha uma estaca, usava no mesmo canteiro, estaca Frank e estaca Strauss, tá? Então, a estaca Frank era para ser executada 4 blocos, 4 estacas Franklin, estaca Frank, só que o equipamento não conseguia chegar perto desse transformador, por conta da sapata dele. Então, a torre do equipamento, para executar essa estaca aqui, ela se aproximava muito aqui do quadro. Então, a obra interpretou da seguinte maneira: bom, eu não consigo executar uma estaca Frank de 450. Então, eu vou executar 2 estacas Strauss de 500. Então, executou 2 estacas Frank de 450 e 2 estacas Strauss de 500. Isso uma estaca Frank, ela tem uma capacidade de carga muito superior a uma estaca Strauss. Então, apesar do diâmetro da estaca, que é o primeiro raciocínio que a gente faz é o que eu sempre falo, força sobre área, força sobre área. Então, se eu tenho uma área maior, a minha tensão é menor, mas a capacidade de carga do elemento estrutural estaca Frank é muito maior do que a capacidade de carga do elemento estrutural estaca Strauss, pelo simples processo construtivo. A estaca Strauss é uma estaca escavada, ela alivia a tensão do solo, e a estaca Frank é uma estaca cravada, ela empurra o solo para dentro. Então, ela gera muito mais confinamento, mais resistência, confere uma compactação para o solo em volta, então ela é muito mais resistente. Então, toda vez que eu for substituir uma estaca, é possível substituir? Claro que é, mas temos que comunicar ao projetista e ele dá a solução. Que às vezes eu quero substituir e fazer só mais 2. Às vezes não é 2, às vezes eu preciso fazer 3. Então, essa é um problema que acontece também, tá? Inclinação errada de estacas. A gente executa estacas inclinadas, tá, gente? Não é raro, não. Nas nossas obras de edificações, mais difícil de ser necessário executar uma estaca inclinada. Mas uma torre de transmissão, a gente, às vezes, faz as estacas inclinadas, né? Para poder fazer o apoio. É só vocês olharem a extensão do tripé aqui, né? Então, você
melhora a condição de apoio quando a estaca é inclinada. Você gera as tensões nela de maneira diferente que se você fizer uma estaca vertical. Mas se você projetou uma estaca inclinada de 15 graus e executou uma estaca inclinada de 5 graus, então os momentos, né, as tensões que vão agir naquela estrutura são diferentes. Né? Então a capacidade de carga dela pode ser diminuída. Então, se a gente tem que seguir a inclinação que está no projeto, eu não posso inventar. Aqui na imagem, aqui, mostrar para vocês. Quando foi, aqui é um exemplo, que quando foi escavar um subsolo para fazer uma ampliação, aí quando escavou, encontrou as estacas, os pilares excêntricos nas estacas, as estacas estavam inclinadas, e aqui embaixo, aqui, ó, não sei se vocês, acho até que essa aqui, ampliação, estaca, inclusive, toda seccionada. Então, uma estaca que, na verdade, zero resistência, né? Ela perdeu seção na concretagem durante a execução, executou de forma errada, estrangulou a seção, então você tinha uma estaca completamente errada. Isso aqui foi possível de ver porque escavou um subsolo para fazer uma ampliação, mas até então não tinha se percebido. Então a gente percebe que nós temos bastante problema executivo também, né? Professor, Sim. no caso aí, que parece ser uma reforma, para fazer para ver como é que está a fundação. Se mais de uma estiver assim, no caso eu quero ver todas, então eu tenho que ir fazendo aos poucos, no caso, tipo, nesse aí tem os escoramentos, aí eu arrumo uma, depois eu arrumo outra, e até arrumar tudo, porque as escoras não... Tem um certo limite, né, no caso. As intervenções, elas são lentas e é necessário que seja lenta para que a gente possa ir arrumando aos poucos, realmente. Mas como o objetivo específico aí dessa obra aí, eu tirei da literatura essa aí, o subsolo foi totalmente escavado para fazer uma ampliação, então o risco estava muito grande. Mas o ideal é que a gente vá fazendo aos poucos, né? Porque senão você pode botar tudo em colapso, de uma vez nada só. Então, o sistema de recuperação é um sistema lento. Mas isso aí tudo é possível de se evitar durante a execução. Quando a gente não faz a inspeção, quando a gente conclui uma estaca, né? Cravou uma estaca ou escavou uma estaca, a gente confere logo imediatamente se tem excentricidade ou se não tem. Existe, inclusive, tolerância para a excentricidade. E se estiver dentro da tolerância, não há nada que se fazer. Mas se estiver fora da tolerância, aí você tem tempo hábil em reagir. É claro que é uma intervenção, você não gostaria de fazer, mas é melhor fazer naquele momento que você está fazendo a fundação do que se está com o prédio pronto, né? E aí, quanto mais você postergar o conserto, mais caro vai ficar o seu conserto. Beleza, valeu. Aqui é um exemplo de uma concretagem onde a estaca, a cabeça da estaca, né, ela não entrou dentro do bloco de escoramento. Então, durante a estaca foi moldada no local, ou seja, foi uma estaca escavada, o concreto teve uma qualidade adequada até certa medida, mas no limite onde terminou a estaca, né? É bem comum, gente. Aí é muito comum mesmo, tá? É porque a gente está muito atento durante a execução, a gente acaba fazendo essa intervenção logo imediatamente. Mas é muito comum a gente terminar uma estaca escavada e concretar, e na superfície dela aqui, essa cabeça ser contaminada com o solo, né, que está muito superficial, você vem concretando,
e quando chega na superfície ali, tudo para baixo está perfeito, existe uma falta de cuidado e o concreto, a terra que está em volta, acaba invadindo aquele concreto fresco. E você acaba deixando ele curar, né? E não percebe. Ou seja, não tem o cuidado de verificar. E depois você vem e faz seu bloco de fundação, aparentemente ele estava perfeito, mas com o tempo ele acaba se deteriorando. É o que está nessa imagem aqui. Provavelmente, tudo isso tenha sido concretado, porém, contaminado com solo. E ao longo do tempo, é bem característico aqui, ó, tá tudo mal executado aqui, tá vendo? Então, houve uma contaminação com o solo. Então, não existiu vínculo aqui nessa imagem do bloco de coroamento com a sua fundação. Então, é para a gente ficar muito atento na execução. É bom executar com medo, para ter medo mesmo e ir lá e não deixar acontecer. Quando a gente tem muita coragem, aí você já negligencia, acaba deixando acontecer o problema. Aqui já é um bloco de fundação para uma ponte, né? Então, uma concretagem que a gente faz, concretagem submersa. Normalmente é feita uma ensecadeira, né? Você seca, faz um prancheamento em volta daquele bloco, esgota a água, tira a água de dentro, joga para fora e faz a execução do que você precisa de fazer. Faz as estacas, faz o coroamento. E se houver uma invasão da água, por exemplo, durante a concretagem, vai existir uma falha gigante de concretagem, que é o caso desse bloco que a gente está vendo aqui. Só foi percebido porque a maré baixou, né? Essa é uma represa, a água estava acima desse bloco, então ninguém percebeu. Quando a água baixou, né, pelo uso, escassez de água, vai baixando o reservatório, apareceu as fundações, que elas não tinham sido concretadas. O bloco de coroamento não foi eficiente. Então, onde a gente acha que não tem problema, tem. Então, é muito complexo essa questão de fundação. A gente tem que ter muita atenção. Erro de armação. Também é comum de ter a interpretação errada do projeto. O projeto fala de uma determinada posição que é para ser executada e, na hora de executar, executa de maneira equivocada. Então, é claro que nas obras grandes, a gente tem um pessoal bem qualificado para verificar isso. Mas isso não exime da gente estar verificando, conferindo. Então, se você interpretar errado o seu projeto, você vai executar errado e você vai ter problema. Outro problema genérico aqui. A cota de arrasamento da estaca é inadequada. O que é cota de arrasamento? Eu sei aonde que eu preciso, o meu projeto fala que eu tenho que parar o meu concreto, né? Então, aqui no meu desenho esquemático aqui, eu teria que parar o meu concreto nesse nível aqui, ó, a cota de projeto. Então, eu pararia aqui. E por um erro de interpretação, de execução, eu acabei parando abaixo. Então, eu não tenho concreto onde eu deveria ter e nem tem armadura, né? Então, eu estou aqui nessa faixa aqui, onde o meu concreto deveria parar, parei abaixo. Então, eu estou na cota errada. Meu bloco de fundação ia nascer em cima desse bloco aqui, ele não tem mais como nascer. Essa cota de execução, gente, ela é muito importante porque ela interfere em tudo. Todos os níveis da obra, a gente tem que estar atento, porque eu tenho rampa que desce no subsolo, tem que estar no nível correto, eu tenho escada, eu tenho um monte de elementos, eu tenho a minha soleira, que eu vou chegar no pilotis, no térreo. Então, se eu errar na minha cota,
eu ia errar meu prédio, eu tenho um prédio, né, fora do padrão. Então, essa cota, que a gente chama cota de arrasamento, é a cota que o projeto pede para me parar. Então, se eu parei errado, se eu parei muito acima, eu vou cortar. Se eu parei muito abaixo, eu vou ter que emendar. Mas tudo isso é custo, e aí é mais um problema que eu tenho que acompanhar e para que não saia errado, né? Outro problema genérico aqui é o posicionamento inadequado da ancoragem, né? Uma falta de ancoragem. Às vezes você fez um projeto, o que aconteceu nesse caso aqui? Posicionamento indevido da armadura ou falta efetiva de vinculação. Então, o que aconteceu aqui, ó? A minha torre, né, ela tinha que estar vinculada ao meu bloco por uma armação que resistisse a essa vinculação. Eu poderia até ter uma estaca aqui. Mas a vinculação da minha estrutura no meu bloco, a vinculação do bloco na minha estrutura, ela não foi adequada. Então, quando a minha torre aqui nessa imagem, ela foi puxada, né, os cabos pesam, o próprio cabo é muito pesado, puxa a torre, e não tem o vínculo, ela vai soltar, vai quebrar no bloco de fundação. Então, a armação adequada, ela é importante, tanto no projeto quanto na execução. Concreto inadequado, né? Um concreto muito seco, por exemplo, né? Às vezes eu faço meu bloco de fundação com um concreto com abatimento muito pouco slump, né? Com menos água. A gente sabe que quanto menos água, mais resistente vai ser meu concreto para o mesmo quantidade de agregados de cimento, né? Obviamente. Mas se eu faço uma mistura inadequada, né, muito seca, né, que não consigo fazer o adensamento, preencher todos os vazios, eu vou ter problema de broca e meu bloco de fundação não vai ter a densidade adequada. Então, escolher o concreto adequado, ele é importante. Bom, esses são problemas genéricos aí de estacas escavadas, né? Que acontece para todos os tipos de estaca. Problema de concreto, problema de armação, problema de excentricidade, erro de diâmetro, isso acontece para tudo, tá? Para todas as estacas. Agora vamos falar especificamente de estacas cravadas. Um problema nas estacas cravadas, aí o nome mesmo diz, ela vai ser cravada por algum movimento mecânico. Ou por pancada, por vibração, ou por empurramento, né, pressão no solo. Então, são estacas cravadas. Então, a falta de energia de cravação, né, um equipamento pequeno para uma estaca de diâmetro muito grande, né, um terreno muito duro de penetração, se eu não tenho energia adequada de cravação, eu vou ter uma falsa sensação que a minha estaca ela foi cravada até o seu limite, e aí eu paro aquela cravação porque eu achei que ela chegou no limite. Mas, na verdade, o meu equipamento é que não estava conseguindo cravar. Não tinha energia suficiente para fazer essa cravação. Então, por isso que é muito importante que os equipamentos de fundação sejam equipamentos potentes para aquela execução, né? Para cada caso, é um caso. Mas a gente precisa de ter o equipamento correto para a estaca correta, tá? Uma das estacas que demanda maior energia de cravação é a estaca tipo Frank, tá? Então, a gente sempre dimensiona o equipamento em função da necessidade de uma determinada energia de cravação. O excesso da energia de cravação também é um problema. Em estacas pré-moldadas, por exemplo,
Se eu tenho um equipamento muito potente, acima da capacidade de absorver os impactos de uma estaca, né? Minha estaca tem o meu limite, e eu uso um equipamento acima da capacidade da estaca, então eu posso quebrar a estaca, né? Então, também é um limitador. A falta de energia de cravação é um problema, o excesso da energia de cravação, principalmente quando a estaca é pré-moldada, as estacas Franks, menos, porque a estaca Frank realmente precisa de muita energia de cravação. Ela, na verdade, ela empurra o material para dentro do solo, e aí é muita energia mesmo. Mas numa estaca pré-moldada é a energia necessária para a cravação. Menos eu não consigo cravar, ou tenho uma falsa impressão de que o terreno está resistente, ou se eu tiver energia demais, a minha estaca vai quebrar a cabeça da estaca, fissurar a estaca, enfim. Então, eu preciso de ter equipamento adequado para a minha estaca, tá? Para o tipo de estaca. A compactação do solo à medida em que eu vou cravando a minha estaca, né? Só para vocês terem ideia aqui, vamos dizer que esse corte aqui é a sequência. Eu fui montando as minhas estacas, cravando a minha estaca do sentido A para, né, da esquerda para a direita. Então, essa é a minha ordem de execução. Quando eu cravo uma estaca, então cravar por impacto ou por pressão do solo, o solo ele tende a ser empurrado lateralmente e para o fundo. Imagine isso. Eu estou cravando uma estaca, eu não estou tirando o solo, né? Eu tiro o solo quando a estaca é escavada, mas quando ela é cravada, eu estou empurrando o solo. Se eu estou empurrando o solo, aquele solo ele está sendo comprimido lateralmente e está sendo comprimido para o fundo. E à medida que eu vou executando as minhas estacas, a tendência é que o terreno lateral, vizinho, né, ele vai ficando mais comprimido, né, e com isso dificultando mais a execução da minha estaca. Então, via de regra, a gente não faz estaca na sequência uma da outra. A gente faz estacas alternadas para que uma estaca não interfira na outra, né? E eu não tenha esse problema, esse efeito de aumentar a resistência do solo, um aumento de resistência aparente. Não sei se eu consegui me fazer compreender, mas é muito importante vocês entenderem isso. Normalmente a gente faz estacas alternadas, distante uma da outra, para que na execução uma não afete a outra. E nesse caso específico que eu estou mostrando para vocês, a minha estaca está comprimindo o solo, conferindo mais resistência no solo. E, consequentemente, à medida que eu vou avançando, a minha estaca vai tendo mais dificuldade de penetração. Um outro efeito também, principalmente nas estacas de grande energia de cravação, quando eu executo as estacas, quando eu estou cravando uma estaca, né, toda ação gera uma reação. Isso aí foi a primeira aula de vocês lá em mecânica, deve ter sido isso. Toda ação tem uma reação. Quando eu estou aplicando uma ação no solo, a reação do solo é fazer esta reação contrária à minha cravação, né? Então, isso ocorrendo quando eu estou cravando a minha estaca, o meu solo, lateralmente, ele tende a ser expulsado e levantar o meu solo vizinho, a lateral. Então, se eu tenho estacas executadas, esse esforço pode, inclusive, levantar a minha estaca. Então, olha que interessante aí que quando a gente faz isso em solo mole, né, em cima de turfa ou em cima de algum solo menos resistente, um solo arenoso também, a gente percebe que as estacas, você manda medir e você vê que a estaca
deslocou, aumentou. Então, por isso que é importante, antes de fazer o bloco de coroamento, com esse tipo de estaca, a gente conferir a excentricidade e o posicionamento das estacas que a gente executou. Então, esse é um efeito conhecido, mas que a turma que vai na prática de execução não percebe. Aqui é um problema mais difícil de explicar um pouquinho, mas quando a gente estudou fundações lá em tecnologia de construção, a gente falou um pouquinho disso. Estacas cravadas, a falsa nega, né? Quando eu estou cravando uma estaca, eu consigo cravar até um determinado limite. O terreno vai ganhando resistência à medida que eu vou aprofundando a estaca, vai chegar um momento que eu não consigo mais cravar. Esse momento que eu não consigo mais cravar as estacas, a gente chama de nega. Então, ou seja, é aquele momento onde eu não consegui mais cravar a estaca. Eu estou golpeando a cabeça da estaca para que ela seja cravada, e eu já cheguei no limite de resistência do solo, eu não consigo mais penetrar. Então, aquele momento ali é o momento onde eu paro de fazer minha cravação. Aquela cravação, aquele momento a gente chama de nega. Mas existe um fenômeno da falsa nega, né, que o terreno vai gerando tensões contrárias, e eu vou tentando cravar aquela estaca, e quanto mais eu aplico energia para cravar, mais reação vai acontecendo no solo, e aí dá a impressão que ele chegou no limite de penetração. E aí a gente considera que aquele ali é uma nega e para a cravação. Mas a gente sempre faz a conferência daquela nega, né? A gente volta algum momento depois naquela estaca e tenta cravar novamente, porque aí as tensões no solo já se aliviaram, e aí eu começo a golpear, aí ela volta a penetrar novamente. Então, essa percepção inicial que eu não estou conseguindo cravar a estaca, a gente chama de falsa nega. Professor, Sim. tipo, as estacas dimensionadas já com tamanho certo ou a gente vai cravando até não ser mais possível quando é cravado? A sondagem dá uma previsão para a gente. Vamos dizer lá que ela fez uma previsão de 30 metros de profundidade, 40 metros. Fez a sondagem, então, projetista de fundações, vamos fazer estacas pré-moldadas e vai até 45 metros. Então, a gente vai cravando e vai emendando, cravando e emendando. A nossa expectativa é que, quando chegar a 45 metros, ela vai se tornar impenetrável. Mas se ocorrer, eu estar cravando, cheguei a 45 metros, que era o que eu previ, e continuo cravando, e ela não deu a nega, eu vou cravando até que ela chegue no final dela. Então, é comum de ter previsto, por exemplo, 40 metros de profundidade e estar executado 45, porque foi necessário, à medida que você estava cravando, ela foi buscando mais resistência e não encontrou. Então, é uma previsão que a sondagem deu que não aconteceu. E aí o contrário também acontece. Eu fiz minha sondagem, previ 40 metros, quando chegou com 25 eu não consegui mais penetrar. Por vários motivos. Ou por uma falsa nega, errei na interpretação, falsa nega. Encontrei um matacão na pedra, né? Aí a estaca não conseguiu fazer penetrar. Ou o meu equipamento não tinha energia suficiente. Então, agora, respondendo à sua pergunta, a gente vai cravar no limite do projeto, mas se aquele limite do projeto for aumentado, né, não atingir aquela nega que eu queria, sou obrigado a continuar cravando, até encontrar resistência daquele perfil de solo, ou eu desistir.
Então, não vou fazer mais, parou, desistir da obra. Mas o certo é eu cravar até enquanto encontrar resistência. Certo? Beleza. A flexão dos elementos cravados é isso. Às vezes eu estou cravando e eu acabei cravando ela, uma estaca inclinada, ela pegou uma ponta de pedra e eu continuei cravando e ela acabou flexionando e eu não percebi. Elevação da pressão neutra do solo argiloso saturado, né? O solo argiloso é um solo compressivo, mas saturado, ele aumenta a pressão e aí a minha estaca fica tão tenso, aquela cravação, as tensões aumentam tanto naquele momento em que eu não consigo mais cravar, né? Eu precisaria de esperar o terreno aliviar as tensões para poder continuar. Amolgamento do solo argiloso, saturados, que é aquele amolecimento do solo, a gente já falou dele. E a influência de jato de água ou pré-furação. É comum, às vezes, a gente fazer um pré-furo, né, injetando água para poder eu dar início à minha cravação de algum tipo de estaca. Isso tem que ter um certo limite de cuidado, porque eu posso estar danificando o meu solo em volta, né? Amolecendo todo o solo. Então, é uma prática, mas existe uma ressalva e um cuidado maior quando eu faço um pré-furo com jato de água. Aqui uma imagem para vocês de uma estaca cravada de madeira, só para trazer de exemplo mesmo. Então, aí no caso de uso de madeira, né, como elemento de fundação, é menos usado hoje, mas já se usou bastante, e com madeira tratada, eventualmente em algum tipo de edificação a gente ainda encontra estaca de madeira. Estacas, por exemplo, em construções rurais, ainda utiliza estaca de madeira, né? O uso de material inadequado pela baixa resistência da madeira, então, se eu decidir fazer uma estaca de madeira, ela tem que ser tratada e ter resistência. Não adianta eu tratar pinos, né? Pinos, ele é uma madeira branca, macia, então não tem resistência. Falta de proteção na cabeça da estaca, e serve também para estacas pré-moldadas, aonde a gente está golpeando a estaca, a energia naquela cabeça ali ela é muito grande. Então, se eu não proteger aquela cabeça de estaca, eu vou deteriorar toda aquela cabeça de estaca e vou perder a minha estaca. Então, existem umas camisas, né, um batedor metálico que a gente normalmente coloca, tanto na de pré-moldada, de concreto, quanto a de madeira, para que não transfira transfira o impacto para a cabeça da estaca, mas sem que ela seja machucada, deteriorada, né? O dano na ponta da estaca é por alguma obstrução, né? Um atacão, por exemplo, eu estou cravando a minha estaca, tem uma pedra, eu continuei cravando, a ponta da minha estaca quebrou, né? Então, é um problema. A emenda inadequada das estacas, né? A gente falou assim, ó, eu posso ir numa estaca a 30 metros. Eu não tenho nem equipamento, nem estaca de 30 metros pronta, né? Então, a gente vai emendando as estacas e vai cravando e vai emendando uma na outra. Essa emenda é um ponto crucial, a gente precisa de fazer uma emenda correta. Então, é uma vista lateral aí de uma emenda de estaca, tá? É uma tala, normalmente, ou uma camisa que veste dentro da estaca e dá sequência. Só, eu queria propor para vocês que a gente desse não uma pausa, uma parada hoje, aqui nesse slide da estaca metálica. Tem um motivo particular aqui para parar, mas se tiver a compreensão de todos aí, eu queria parar aqui para a gente dar sequência na próxima aula.
E na próxima aula a gente vai pegar aquelas, receber de vocês aquela tarefa que a gente passou na aula passada. Das E é fundações, né, das 8, né? isso, tá certo? Certo. Se vocês estiverem de acordo, eu daria uma paradinha e a gente volta na próxima terça-feira. Tranquilo. Professor, só dar uma explicada melhor naquele trabalho. Uma resumida mais. Dos 8 elementos lá, Isso. Isso. bom, a gente falou bastante na última aula sobre a investigação do solo. E nós mostramos bastante problema que acontece na investigação de solo. Problemas diversos. Má qualidade de equipamento, má qualidade da interpretação das amostras, uso inadequado do equipamento, teria que ser um, teria que ser outro. Então, assim, para que a gente tivesse um sucesso maior na qualidade dos relatórios, né, assim, imagina você que você seria o projetista de fundação. Quanto de segurança você queria ter naquelas informações? Né? Então, baseada no conhecimento de vocês, tá? Que eu entendo que nesse momento existe uma limitação. O que a gente poderia propor para melhoria da investigação do solo? Então, assim, vocês vão, quem tem a prática, um pouco da prática, quem não tem é com pesquisa mesmo, né? O que a gente poderia fazer com a investigação do solo para ter uma qualidade melhor nos nossos projetos? Né? Então, o que na execução eu posso melhorar? Qual o sistema que eu posso usar que é melhor? Basicamente é isso, não tem muito mais o que falar, não. Não, beleza, então. Beleza, então. Qualquer dúvida a gente entra em contato. Seu aniversário hoje, professor? É, Então, parabéns aí. Parabéns aí, professor. Muitos anos de vida. obrigado. Vou Muitas obras. fazer uma comemoração agora com a minha família aqui, por isso que eu estou pedindo para parar um pouquinho mais cedo aí, tá? Beleza, vai lá, professor. Até Valeu. a próxima. Valeu. Valeu, vai lá. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.